Fala galera, tudo de boa? Tranquilaço? Vamos lá então dar sequência ao estudo das principais funções inorgânicas. A gente iniciou com os ácidos, aquelas espécies químicas que começavam com hidrogênio, lembra? Deixa eu botar aqui, peraí. Então eu tinha um ácido tipo ácido clorídrico, HCl, era aquela espécie química que pela fórmula começava com hidrogênio. E a característica principal do ácido é que quando ele era colocado em água, ele liberava o cátion H+, o chamado hidrogênio ionizável. A função complementar, a função par do ácido, vão ser as bases. Vamos ver o que vem a ser uma base, os principais exemplos, então, em relação às bases inorgânicas. Então, eu tenho aqui o hidróxido de sódio, o hidróxido de amônio e o hidróxido de cálcio. Dá para ver pela fórmula molecular que toda a base vai terminar com o grupo, com o ânion hidroxila. Percebe então que eu vou ter a base, eu vou ter um cátion, que é a primeira parte da fórmula, e depois eu vou ter o ânion hidroxila. Então, assim como o ácido começava com H e tinha alguma coisa depois, a base eu começo com alguma coisa e termino com o OH. Essa é a característica principal da base. Lembrando, quero que vocês decorem o nome do grupo OH, chama-se hidroxila. Tranquilo? O nome do grupo OH chama-se hidroxila. Por isso que alguns livros ainda trazem as bases como hidróxidos. Ok? E aí eu tenho vários exemplos do dia a dia, nós vamos depois falar um pouquinho sobre cada um. Eu tenho a soda cáustica, eu tenho o desentupidor de pias, eu tenho o limpa-forno, eu tenho a cal hidratada lá no saquinho atrás, tá? Que são as chamadas bases ou hidróxidos. Todos esses que eu tenho aqui, a característica principal deles é conter o grupo hidroxila. Na verdade, o ânion hidroxila, OH-. A gente viu que os ácidos tinham como característica o sabor azedo. Tranquilo? As bases têm um sabor mais difícil de distinguir, de descrever. É o chamado sabor adstringente. A comparação mais básica que eu posso fazer com vocês é da fruta verde. Ou do caqui, do caju, aquele gosto que trava na língua. Então, esse é o sabor característico de uma base, o chamado sabor adstringente. O ácido tem sabor azedo. Isso a gente já sabe, não precisa ficar eu lembrando toda a vida. Agora, as bases têm uma característica que é o sabor adstringente. É uma de suas propriedades organolépticas. Propriedades organolépticas são propriedades relacionadas aos sentidos. Ao olfato, ao paladar, aos sentidos, ok? Sabor de uma base é adstringente. E o que são bases segundo Arrhenius? São compostos iônicos formados por um cátion de um elemento metálico ligado ionicamente à hidroxila. Então a gente fala o quê? Deixa eu mudar a canetinha aqui. Que uma base ela é formada o quê? Por um metal ligado ionicamente ao ânion hidroxila. Eu já vou antecipar para vocês uma coisinha aqui. Tem uma base, uma única que cai em prova, que eu não tenho um metal. Eu vou ter no lugar dele um agrupamento que é o grupo NH4+, que vocês vão lembrar que o nome desse cátion é amônio. Então, olha ali as bases ali embaixo. Ó, todas elas têm OH, OH1, OH2, OH2, OH3. Sódio, metal alcalino. Cálcio, metal alcalino terroso. Ferro, metal de transição externa. Então, todas as bases seguem esse padrão. Metal mais hidroxila. Eu tenho uma única base, que eu não vou ter metal mais hidroxila, eu vou ter o cátion NH4+. Então, marca no cantinho ali para não esquecer. Tá? O NH3 é um gás chamado amônia. O NH4+ é um cátion
chamado demônio, ou seja, chamado amônio. Tá? Então, NH3, um gás chamado amônia. NH4+, um cátion chamado amônio. E é esse NH4OH, que é o chamado hidróxido de amônio, é a única base que eu não vou ter, então, a presença de um metal, de um cátion metálico. Dissociação das bases segundo Arrhenius. Vamos lá, então. Olha lá. Eu vou colocar uma base bem comum, NaOH. O que acontece quando você põe o NaOH em água? A gente viu que as bases são compostos o quê? Iônicos, ou seja, quando colocados em água, geram íons. E a gente chama isso de eletrólito, ou seja, as bases são eletrólitos, ou seja, são substâncias que, quando colocadas em água, produzem íons. Então, eu vou dissociar, ó, a água faz isso ali com NaOH, ela vai separar. Dissociar é uma palavra chique para separar. Então, ela vai dissociar quem? O Na+ do OH-. Você acabou de fazer a reação de dissociação da soda cáustica. Vou pegar uma outra base, o hidróxido de cálcio, CaOH2. Vamos colocá-lo também em água. O que a água faz com ele? A água separa o Ca do OH. O OH é sempre -1, né, pessoal? Ó, só que eu tenho aqui, ó, 2 OHs. Então, eu vou aqui na frente e coloco 2 OHs. Como eu tenho 2 menos, eu preciso de 2 mais. Você acabou de escrever a reação de dissociação para o hidróxido de cálcio. O que é que as duas bases têm em comum na sua dissociação? Foi o que o Arrhenius disse. Uma base é toda espécie química que, quando colocada em água, libera algum cátion e libera como único ânion o grupo hidroxila, ou OH-. Ó, eu tenho aqui o AlOH3, tá vendo, galera? Ó, AlOH3. Como ele tem 3 hidroxilas, você pode fazer a sua dissociação em 3 etapas, certo? Primeiro tira uma hidroxila, tá aqui, ó, peraí. Ó, primeiro eu tirei uma hidroxila. Então, já não é mais a LOH3, é a LOH2 e eu ganho mais cada vez que sai um OH. Aí aconteceu a segunda dissociação, perdeu o outro OH. Então, era a LOH2, ficou só a LOH. Como saíram 2 hidroxilas, a carga ficou 2 mais. E aí, finalmente, ela perde a terceira e última hidroxila. Então, se a base tiver 4 hidroxilas, a sua dissociação acontece em 4 etapas. Se a sua base tiver 2 hidroxilas, a sua dissociação ocorre em 2 etapas. Se ela tiver apenas uma hidroxila, a sua dissociação ocorre numa única etapa. E cada vez que o OH- sai, o que sobra fica positivo. A classificação das bases, essa é muito simples. Um OH, um OH, um OH, um OH, chama-se monobase. 2 OHs, 2 OHs, 2 OHs, de base, de base. 3 OHs, 3 OHs, 3 OHs, tribase. 4 OHs, 4 OHs, tetrabase. Fechou? Você simplesmente olha para o número de hidroxilas e classifica. Se tiver uma hidroxila, um OH, monobase, 2 de base, 3 tribase, 4 tetrabase. Os ácidos eram 1H, monoácido, 2Hs, diácido, 3Hs, triácido, 4Hs, tetraácido. E quanto à força, eu quero que vocês decorem isso aqui, ó. Existe base forte e existe base fraca. Quanto maior for o grau de dissociação, alfa, mais íons ela vai gerar, mais forte a base. Pessoal, base forte é toda a base da família 1A
mais o cálcio, o estrôncio e o bário. Base forte, família 1A, mais o caro senhor barriga. Tá lá, ó. Caro senhor barriga. Cálcio, estrôncio e bário, mais os elementos da família 1A. Pergunto, se você identifica que a base é forte, você vai encostar nela? Não, porque ela vai causar uma queimadura. Ela é cáustica. Ah, eu estou com muita acidez no meu estômago, eu vou tomar uma base. Você vai tomar uma base forte? Não, porque ela vai queimar o seu trato digestivo, ela vai encostar no seu esôfago, tá? E vai causar uma queimadura. E se por acaso você tomar base em quantidade excessiva e ela for forte, lá no estômago ela vai neutralizar o conteúdo ácido, mas vai sobrar base, então ela vai causar uma queimadura ao contrário, né? Uma queimadura por excesso de basicidade, ou também chamada, esqueci a palavrinha importante, a alcalinidade. Alcalino é sinônimo de básico. Bases fracas são todas as outras, as demais. Como assim, Ademir? Ó, NH4OH é uma base forte ou fraca? Ademir, esquece o OH aqui, tá? Olha para cá, NH4. Ele é da família 1A? Não. E ele não é o caro senhor barriga. Então essa aqui é uma base fraca. Fechou? Quanto à solubilidade, existe base solúvel, pouco solúvel e praticamente insolúvel. Solúvel, todas as bases da família 1A mais o hidróxido de amônio. Pouco solúvel, caro, senhor, barriga. E insolúvel são as demais bases. Fechou? Então, olha só, a família 1A vai formar bases fortes e solúveis. O caro senhor barriga vai formar bases fortes e pouco solúveis. As demais bases serão fracas e praticamente insolúveis. A única exceção é o NH4OH. Essa é a única base que é fraca, mas é extremamente solúvel em água, porque vocês vão lembrar que ela faz ligações de hidrogênio, ou seja, ela tem muita atração pela molécula de água. E para dar nome, é muito mais simples que o nome do ácido. Você simplesmente põe as palavrinhas hidróxido de e aqui você vai colocar o nome do metal. Então, NaOH, hidróxido de sódio. CaOH2, hidróxido de cálcio. AlOH3, hidróxido de alumínio. Muito mais fácil que a nomenclatura dos ácidos. Tranquilo? E para a gente encerrar essa primeira partezinha de classificação, olha aqui. Elementos de transição, eles apresentam mais de um estado de oxidação, mais de uma carga. Por exemplo, o ferro, ele pode ter carga 2+, ou ele pode ter carga 3+. O ouro, ele pode ter carga +1, ou ele pode ter carga 3+. Então, por exemplo, o ferro com carga 2+, ele vai formar uma base que é o FeOH2. E o ferro com carga 3+, vai formar uma base FeOH3. O ouro com carga +1 forma uma base com 1OH. O ouro com carga +3 forma uma base com 3 OHs. Tranquilo? Então, você pode dizer, por exemplo, que ali o FeOH2 é o hidróxido de ferro 2. E o FeOH3 é o hidróxido de ferro 3 em algarismo romano. O AuOH é o hidróxido de ouro 1.
O AuOH3 é o hidróxido de ouro 3. Ademir, por que tu não fizesse isso antes? Por exemplo, por que o CaOH2 não é o hidróxido de cálcio 2? É porque só tem esse hidróxido de cálcio. Por que o KOH não é o hidróxido de potássio 1? Porque só tem aquele KOH. Então, se você falar para mim numa prova, ô Ademir, eu tô o hidróxido de ferro. Ô Ademir, eu coloquei na tua prova hidróxido de ferro. Errada a questão. Por quê? Porque o hidróxido de ferro, ele pode ser o hidróxido de ferro 2 ou pode ser o hidróxido de ferro 3. Aí limitar um pouquinho, mas se você tiver com anemia, não adianta tomar sulfato de ferro 3. Você tem que tomar sulfato de ferro 2. Então, esse pequeno númerozinho faz uma grande diferença. Uma outra coisa, o ferro pode ser 2 ou pode ser 3. O menor NOx, você usa o sufixo oso. E o maior NOx, o sufixo iso. O menor NOx, o sufixo oso. O maior NOx, o sufixo ico. Então, o hidróxido de ferro 2, que é o menor NOx, é o hidróxido ferroso. O hidróxido de ferro 3, que é o maior NOx, é o hidróxido férrico. O hidróxido de ouro 1, que é o menor NOx, é o auroso. E o hidróxido de ouro 3, que é o maior NOx, é o áurico. Entendeu? Esses duas cargas que pode ter o metal é uma característica grande dos metais de transição, aqueles metais do miolão da tabela periódica. Encerramos nossa participação de hoje. Eu vou deixar agora aqui no final da aula novamente o link para quem quiser com todo o conteúdo básico do primeiro ano do ensino médio. E eu vou deixar também, pessoal, um link para a aula sobre bases que eu apliquei no terceirão. É muito parecido com a aula de vocês, já que o conteúdo é o mesmo. Então eu vou deixar dois links, o da pasta de vocês do primeiro ano e da aula do terceirão sobre bases. Fechou? Grande beijo para vocês, um abraço e até a próxima aula.